E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para poder mostrar todas as minhas dívidas, como é que eu estou aí atualmente, né? E como eu pretendo quitar elas. Comecei a organizar a minha vida financeira recentemente, foi no final de abril desse ano, de 2014, porque eu fiquei muito tempo sem trabalhar e aí quando eu comecei a trabalhar, eu também comecei a tentar não passar pela mesma situação que eu estava. Né? Então isso daí envolveu uma mudança de mentalidade e uma reorganização, né, da minha vida financeira, do estilo de vida que eu estava levando. E aí, agora eu tô nessa fase de quitar as dívidas que eu tenho e eu resolvi dividir isso com as pessoas, né, que podem estar passando pela mesma situação. Então, em outros vídeos eu até gravei um pouco mostrando os meus caderninhos, porque eu não faço muito planilhagem, eu me sinto mais à vontade anotando no caderno, mas para conversar com vocês, mostrar as dívidas, eu vou fazer aqui bonitinho todas as dívidas e como eu pretendo quitá-las. Em tese são 6 dívidas, mas em cada eu fiz categorias, então cada dívida aí agrupam várias que podem ir sendo pagas aos poucos, né? Então eu vou começar com essa. Eu coloquei em ordem de importância, né? Eu coloquei como prioridade primeiro a quitação de dívidas da Sabesp. Então, antes eu falei em outro vídeo, né, que eu estava morando numa casa que era do meu pai e lá em Guarulhos. Hoje eu estou morando em Santo André. Quem é de São Paulo vai se localizar um pouco mais, né? São cidades um pouco distantes uma da outra. E eu tenho uma dívida atual de R$ 1.867,40 na Sabesp. E essa dívida, gente, estava em mais de 2.700. Então, de abril até aqui, eu já consegui quitar quase R$ 900 dessa dívida. Então, ela eu coloco como prioridade porque hoje tem uma outra pessoa morando lá, é uma prima minha, então eu não quero que ela fique sem abastecimento de água. Nesse tempo também, eu estava com uma dívida na Enel, que é, né, conta de energia, e era uma dívida que passava dos R$ 900, e eu também consegui quitar tudo. Então, realmente, eu tenho feito aí concessões e pagando aos poucos, diminuindo esse montante. Né? Então, essa dívida de 1.867,40, eu tenho uma previsão de pagar ela até dezembro desse ano, de 2024. Aí você deve estar falando, você não poderia simplesmente fazer um acordo com eles e dividir isso para poder pagar em menos vezes? Eu já tentei entrar em acordo com eles várias vezes, mas como não tem nenhum tipo de desconto em conta de consumo, eu simplesmente estou pagando isso na medida de que o dinheiro vai aparecendo, e aí eu vou pagando nem tanto as mais antigas para cá, mas as contas que eu consigo. Então hoje tem 13 contas ainda, tem mais de um ano de Sabesp para poder pagar. E era mais de um ano e meio. Então eu paguei mais de 6 boletos aí, e essa daí é a minha prioridade número um, porque envolve consumo, né? É uma coisa que para mim tira o sono, eu preciso realmente resolver. Aí a outra dívida que eu tenho, na verdade, são algumas com amigos. Deixa eu até ver a quantidade de pessoas que me ajudaram, né? 7. Então eu tenho 7 pessoas que aí, juntando todas elas, dão esses R$ 3.150. E elas também são a minha prioridade, porque, né, são amigos, eu não quero trair a confiança de ninguém, e eu fico pensando que eles trabalharam por esse dinheiro e no momento que eu estava precisando, eles tiveram o coração aberto para poder me emprestar, então nada mais justo do que eu retribuir trabalhando de volta, agora que eu posso, para poder devolver para eles esse dinheiro, né? Aí, seguindo essa média de R$ 600 por mês, já que em 3 meses, com R$ 625, eu consigo liquidar as dívidas da Sabesp, a minha intenção é partir
para poder pagar as dívidas dos amigos. E aí, com R$ 630, né, aumentando aí mais R$ 5 do que eu estava pagando antes na Sabesp, eu consigo, em 5 meses, pagar todas as pessoas que estão aí esperando esse dinheirinho. A gente fica sem emprego e sem perspectiva, vocês sabem como isso tira o sono. Mas com 5 meses, R$ 630 por mês, eu consigo também quitar a dívida que eu tenho com os meus amigos. Então, a previsão é que até maio de 2025 eu tenha quitado Sabesp e amigos. Aí depois vem as dívidas menores, e aí vou explicar um pouquinho dessas duas dívidas, porque elas parecem muito pequenas para não terem sido pagas ainda, né? Então, essa dívida da Claro e essa dívida da Uber, elas estão aí, são dívidas menores em relação às outras, né? Mas como eu disse, como eu separei elas, coloquei em algumas categorias, eu resolvi colocar elas, mesmo sendo pequenas, divididas, porque elas não se encaixam na categoria de Sabesp, por exemplo, porque não é uma coisa assim extremamente necessária eu pagar, não vai afetar nenhum tipo de serviço meu, na verdade nem meu, né, da minha prima que está morando nessa casa, mas ainda assim eu não consegui ter esse dinheiro ainda para poder quitar as dívidas. Então, o que eu pretendo fazer? Eu vou pagar a Sabesp até dezembro. E aí, quando for dezembro, tem o 13º. Então eu aproveito e quito essa dívida da Claro também em dezembro. E aí eu poderia até quitar a dívida da Uber. Mas aí, gente, dezembro também é um mês de muitos gastos e eu preciso segurar a onda, porque quando cai na conta a gente fala, nossa, um salário a mais já vai dar para resolver um monte de coisa. Mas depois que a gente sai, a gente percebe que não é bem assim, que o dinheiro vai embora com uma certa facilidade. Então, vou pagar essa conta primeiro, ficando só com outras 3 grandes dívidas. Essa aqui da Uber, eu vou deixar um pouquinho para daqui a pouco, porque eu vou pagar ela depois de resolver uma outra dívida, que é essa daqui, que é a primeira dívida do banco. Porque eu tô devendo para 2 bancos. Cartão de crédito, gente. Cartão de crédito com terror. Então, no Itaú, tá esse valor de R$ 589,70. Mas esse valor aqui já é com o desconto do Desenrola. E é um bom acordo, é um bom valor que já está abaixo do valor que eu tinha. Eram mais de R$ 2.000 e eles fizeram um bom valor. E aí eu vou fazer assim, de julho até dezembro, que são 6 meses, eu vou juntar R$ 100 por mês para poder, no fim do ano, ter esses R$ 600 aí de média e pagar a dívida do Itaú. Então, a ideia é pagar menos dívidas no segundo semestre de 2025 para poder retomar a minha reserva financeira. Porque nesse ano, né, de 2024, de abril até agora que a gente está agora em setembro, na metade de setembro, hoje é dia 15, eu consegui pagar 30% das minhas dívidas, consegui montar 15% da minha reserva financeira inicial e organizar várias coisas que estavam ali faltando na minha vida. Então, em outro vídeo, se vocês quiserem, eu já mostro também como está a minha reserva financeira, como eu montei ela, o que eu precisei fazer para poder estudar, para juntar esse dinheiro, porque quem viu os outros vídeos entende que eu não sou essa pessoa controlada, pelo contrário, eu tenho muito problema com essa questão das finanças, e esse momento de dívidas foi no momento da pandemia que eu fiquei desempregada, mas antes, quando eu trabalhava, eu sempre estava de salário em salário, eu nunca juntei dinheiro, então eu nunca tive essa cultura de me organizar financeiramente. Então, essa tem sido uma nova experiência, né? Então, essa é a minha ideia para 1 ano e meio, né? Digamos assim. 1 ano e meio não, 1 ano e 3 meses, porque a gente tem 3 meses até dezembro, e aí o ano inteiro a gente fica assim. Então,
Até dezembro eu pretendo liquidar essa dívida da Sabesp. Depois, opa, então até dezembro desse ano, 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro, eu pretendo liquidar as dívidas da Sabesp e também da Claro. E aí, de janeiro até maio, 5 meses, né? Janeiro até maio de 2025, quitar as dívidas dos meus amigos, né? Pagar todos eles. E também em junho, diminuir um pouco aí de junho até o fim do ano, diminuir essa sequência de pagamento de dívidas, mas não deixando de pagá-las, né? E quitar a Uber e juntar o dinheiro para poder pagar o Itaú. E aqui ficaria a última dívida, que é a maior em valor, né? Que é a dívida do Bradesco. Ela se divide em duas, e aí eu posso falar um pouco mais sobre isso em outro vídeo, mas eles é cheque especial e cartão de crédito, então tem uma dívida ali um pouco menos de R$ 2.000 e a outra que compõe essa dívida aí de 7.497. Então isso daí ficaria por enquanto, né? A gente nunca sabe das coisas, como é que vai se reorganizar, se vai entrar um dinheiro a mais, um freela a mais. A minha ideia é quitar as dívidas o quanto antes, mas a prioridade agora são pagar essas duas que eu coloquei ali, e a da Bradesco ficaria para 2026. E aí, gente, eu não sei em quanto tempo eu quitaria essa dívida de quase R$ 8.000, mas a partir de 2026 eu vou começar a me organizar financeiramente para ela. Então, eu quero saber de vocês o que vocês acham das minhas dívidas, se vocês também estão perdidos em dívidas, se vocês têm alguma estratégia de pagamento, se vocês discordam aqui da minha organização e se vocês gostaram do conteúdo e querem saber mais sobre a minha jornada de quitação de dívida para poder construir minha reserva financeira e começar a fazer investimentos, né? Assim como todas as pessoas que saíram do fundo do poço, eu também acredito que logo, logo eu vou estar em uma outra situação. Então já segue, já deixa o seu like, comenta aí para falar o que você achou e deixa o seu apoio para mim, porque, nossa senhora, gente, não é fácil não. Todos os dias a gente tem vontade de comprar as coisas, mas a gente sabe que é um período de tempo que a gente vai segurar as pontas para depois ter aquele alívio no final, né? E a gente se encontra no próximo vídeo. Falou!